Bom dia! A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre você, sobre sua casa e toda a sua família. Bom dia! Hoje é segunda-feira. Louvado seja Deus! Mais uma semana se inicia sobre as nossas vidas com a presença de Deus, com a mão de Deus nos guiando, que é o mais importante, porque sem Ele nós não podemos fazer nada, sem Ele nós não somos nada. Então, louvado seja Deus que você hoje está ouvindo essa oração. É sinal de que você tem a preocupação de entregar tua vida, teu dia, os teus caminhos na mão do Senhor. E tudo que nós entregamos na mão de Deus, tudo flui bem, tudo vai bem. Ainda que os problemas venham, porque eles não deixam de vir, né? As dificuldades, as adversidades, elas não deixam de vir sobre a nossa vida, mas quando priorizamos, como estamos fazendo agora, em iniciar o nosso dia orando, entregando o nosso caminho a Deus, tudo Ele cuida e tudo termina bem, no nome de Jesus. E por falar em tudo terminar bem, eu tenho uma palavra aqui do coração de Deus para iniciarmos essa semana, essa segunda-feira, que está lá em Daniel, capítulo de número 6, que diz assim: E percebeu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha aqui, eu quero ler só esse trecho aqui, pois o texto ele é bem comprido e nosso tempo aqui não daria, mas nós vamos ver um homem chamado Daniel, a qual, dentre várias pessoas que estavam junto ali com ele, o rei estava selecionando algumas pessoas que iriam ficar ali cuidando de todo o reino. E o que acontece? Daniel, a Bíblia diz que ele era fiel, nele havia um espírito excelente, e o rei estava pensando em constituir ele sobre todo o reino. Olha o que havia preparado para a vida de Daniel. Por isso que eu costumo dizer que não tem luta se não tiver uma vitória lá no final. Por isso que talvez você está passando por essa luta, por esse problema que talvez você diz agora: pastora Adriana, é um levante que está tendo contra a minha vida. Tem pessoas que estão ouvindo hoje essa mensagem, talvez você tenha tido um grande levante lá no teu trabalho. Talvez você tenha tido um grande levante no meio da tua família. Talvez aí as coisas estão agitadas, vindo contra você. Mas entenda algo, tudo isso é por causa de um propósito de Deus lá na frente. Tudo isso é porque Deus ele já preparou uma vitória para você lá na frente, e não tem vitória sem luta. Entenda bem, se você está passando hoje pela luta, dê glórias a Deus. Eu sei que é difícil. É difícil a gente passar pela luta. Existe até um louvor do nosso irmão Lázaro que diz: vou passando pela prova dando glória a Deus. É difícil. Passar pela prova dando glória é difícil. Mas sabe por quê? Quando a gente passa pela prova dando glória, é porque nós estamos acreditando que a vitória vai estar lá no final. Daniel foi um homem que não se achava culpa. Nós lemos, não se achava nada contra a vida de Daniel, porque nele havia um espírito excelente. Daniel, ele era um homem correto, ele era um homem fiel. Quantas pessoas estão ouvindo essa mensagem hoje e dizem: olha, eu sou essa pessoa, eu tenho tentado ser a pessoa, sabe, mais correta lá no meu trabalho, eu tenho procurado na minha família tenho tentado fazer as coisas, sabe, de uma maneira tudo certo. Mas por que está se levantando essa luta contra mim? É justamente por conta disso. Por conta de que em você existe um espírito excelente, existe uma diferença.
E essa diferença, saiba de uma coisa, essa diferença sempre vai incomodar alguém. A luz, ela não se une com as trevas. E o que acontece é que a luz, quando ela se depara com as trevas, existe aquele choque. É por isso que talvez aonde você vai, você diz, meu Deus, é um levante contra a minha vida, porque você é luz. Daniel era luz. E o que acontece? A luz que existia sobre a vida de Daniel incomodavam aqueles que começaram ali a juntar uma panelinha contra a vida de Daniel, dizendo, opa, vamos fazer alguma coisa. Olha, mas nele existe um espírito excelente, não tem culpa alguma sobre ele. Opa, então vamos procurar na lei do Deus dele. Olha só onde chega a astúcia do inimigo usando vida de pessoas. Para resumir aqui a história, o que eles fizeram? Ali disseram, opa, peraí, Daniel é uma pessoa que ora muito, então vamos ali fazer a cabeça do rei para que o rei venha assinar um decreto para que toda pessoa que vier a se dobrar, a fazer qualquer tipo de petição ou oração a qualquer Deus, seja lançado na cova dos leões. Olha o que fizeram contra a vida de Daniel. E Daniel parou de orar? Daniel, ele parou a vida dele com Deus, ele parou de ter o cotidiano dele com Deus de forma alguma. Daniel, quando soube do decreto, ele continuou orando 3 vezes ao dia, como diz a Bíblia Sagrada. Ele não teve medo dos maus rumores. Daniel não teve medo do que as pessoas estavam falando dele. O Senhor está dizendo para você nessa manhã, não tenha medo do que as pessoas estão falando de você, do que as pessoas estão projetando contra a sua vida, não tenha medo. Daniel não teve medo. Continuou fazendo as oraçõezinhas dele ali 3 vezes por dia. O que acontece? Que como estava assinado um decreto, que qualquer pessoa que fizesse uma oração ou qualquer petição, qualquer Deus, seria lançado na cova dos leões. E o que acontece? Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele não deixou de ser lançado na cova dos leões. Às vezes nós achamos que porque temos fé em Deus, porque servimos a Deus, que nós não vamos ser lançados em cova alguma, que não vamos sofrer dano nenhum. E pelo contrário, Daniel, ele sofreu sim o dano de ser lançado na cova dos leões, mas os leões não tiveram poder nenhum contra a vida de Daniel. Tá entendendo que às vezes nós sofremos as lutas, as perseguições, as coisas que vêm contra a nossa vida, mas sobre a nossa vida quem tem o controle é Deus, quem manda é Ele, quem governa é Ele e quem domina sobre tudo é Ele. Então acalma o teu coração. O Senhor, Ele é o dono da tua vida. Oh glória, eu tô sentindo a presença de Deus. O Senhor, Ele é o dono da tua vida. Foi Ele quem te colocou aí onde você está. Então acalma o teu coração, sossega. Daniel foi lançado na cova, mas os leões não puderam fazer nada contra a vida de Daniel. O Senhor deu livramento para ele ali naquela cova. Os leões ficaram ali passeando do lado de Daniel. E não fizeram nada com ele porque não podiam, porque quem mandava em Daniel era Deus. Quem manda na tua vida é Deus, meu amado, minha amada. E eu quero orar pela sua vida, porque eu sei que talvez você está passando por esse momento da cova dos leões, mas o Senhor está contigo. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero nesta manhã de segunda-feira orar pela vida dos inscritos, pelos ouvintes da palavra do dia. Tem pessoas, Pai, que estão vivendo o momento da cova dos leões. Tem pessoas, Pai, que estão passando por um momento de fúria, Deus, na vida espiritual, estão passando por fúria no trabalho, estão passando por fúria na família, dentro do lar, Pai. Tem pessoas que estão sendo afrontadas, mas Deus, que o Senhor, meu Deus, através dessa palavra, venha alegrar o coração dos teus filhos, porque assim como o Senhor foi com Daniel, o Senhor, meu Deus, é com esta pessoa. Meu Deus, talvez ainda que ela esteja passando, Pai, pela cova dos leões, mas os leões não vão ter força, Pai, nem poder algum para agir, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, porque o Senhor é quem domina, o Senhor é quem manda, Pai. Oh Deus, faz o coração dessa pessoa acalmar, sossegar. Talvez tem pessoas, Pai, que estão achando que vão ser mandadas embora do trabalho. Tem pessoas, Pai, que estão achando que o casamento vai acabar. Tem pessoas, Pai, que estão achando que essa prova financeira não vai terminar, Senhor. Mas o Senhor é quem manda em tudo, o Senhor é quem governa sobre todas as coisas. Então que a tua paz, a tua calma venha alcançar a cada coração, Pai, e essa pessoa iniciar a semana debaixo da bênção, da paz do Senhor, em nome de Jesus. Oh glórias, eu sinto nessa manhã o Senhor trazendo tranquilidade ao teu coração. O Senhor trazendo paz ao teu coração, porque você já iniciou o dia e até meio agitado, meio agitada com as coisas que estão acontecendo com você por esses dias. Mas receba a paz do Senhor, calma e saiba que Deus está no controle
de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle de nada e ele não vai perder o controle da sua vida. No nome de Jesus, um forte abraço. Olha, não esquece aí de se inscrever no nosso canal, divulgar a mensagem do Evangelho de Deus. Mande essa mensagem, talvez tem pessoas que estão aflitas. Tem pessoas que talvez estão nessa situação, se sentindo na cova dos leões. Então, seja aí um transmissor, uma transmissora do Evangelho de Deus, para que essa presença de Deus, essa paz, a palavra de Deus venha chegar a mais vidas que estão precisando de ouvir essa mensagem hoje. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.